Lucas 10, 38. Indo eles no caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o em sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta dava-se assentada aos pés de Jesus, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique e vir a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor. Gente, feche os seus olhos por um segundo e imagina a voz do Senhor falando, do próprio Jesus. Marta, Marta. É assim que eu imagino. Imagina aí você também. Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Podemos assentar. Antes de falar dessa primeira personagem aqui, que eu, com a minha ousadia, escolhi, eu vou falar dessas duas mulheres, porque o Senhor me ordenou. Marta e Maria. Marta e Maria. O que nós podemos aprender com essas duas, em tempo de pandemia, e o que isso tem a ver com esgotamento emocional? A gente vai descobrir agora, inclusive eu. Primeira coisa que a gente aprende com a Marta. Nós, mulheres, nós temos uma característica muito marcante, que é a de cuidar, de servir, de cuidar. Se você não tem o dom de ficar em casa cuidando, você vai ter outro dom fora de casa. Por exemplo, você pode ser uma enfermeira. A enfermeira, o serviço dela é cuidar do outro. Você pode ser uma secretária, e o seu trabalho é cuidar da demanda ali do escritório. Então, nós, mulheres, temos por característica cuidar. Com a família, a mulher ela tem a sensibilidade de querer guardar os filhos para debaixo da asinha. Ao contrário, o papel do homem é colocar essa criança, essa cria, para o mundo, apresentar o mundo para essa criança. Então, o que a gente aprende com Marta? E nós, principalmente nós na igreja, nós acabamos de falar aqui, servir. Eu as disse a princípio que servir é muito bom, porque a gente é uma troca, é um dar e receber. É um dar e receber. Se você falar assim, não, eu trabalho de graça, eu trabalho com amor, eu não espero nada em troca, você está, olha para mim, mentindo. E mentindo para a pessoa que você não deveria mentir, que é para você mesmo. Por que nós, crentes, temos dificuldade de lidar com a ingratidão? Porque nós aprendemos que esperar em troca é feio. É feio. Não, não é. Nós sempre esperamos algo em troca. Você faz alguma coisa para uma pessoa, você espera um acenar de cabeça, um dedinho assim. Qualquer sinal que diga que ela recebeu aquela sua ação com amor. Não é assim? Então começa a ser sincero consigo mesmo. Não, peraí. Toda relação é dada tem que ter uma balança que chama reciprocidade. Quando eu faço, eu espero receber algo em troca, um sinal. E quando esse sinal não vem, nós ficamos feridos. Não sei por que Deus me colocou para falar isso, mas o recado está dado. Então não minta para você. Nós nascemos para servir. Aprendemos muito cedo ser como Marta. Servir. Imagina Jesus caminhando ali, ele chega na casa de Marta e é convidado por ela para estar com eles. Imagina Jesus chegando na sua casa. Imagina, não sei, pastora Tereza, pastora Cássia, a Leila, você sabe que elas vão lá. Então você vai fazer o quê? Todo o movimento. Para recebê-las bem. E assim Marta o fez. Ela nem imaginava a magnitude, a excelência daquele convidado. E ela está ali servindo. E a Bíblia fala que ela andava de um lado para o outro. Ela não estava pronta para ouvir.
E mais que isso, ela julgava o comportamento da irmã dela, Maria. Cutucava e falava, pô, Maria, você não vai me ajudar? Porque é isso que nós fazemos. Quando nós começamos a trabalhar muito, a gente olha para quem não está trabalhando e repreendemos e julgamos, falando, uai, só eu faço, você não faz? Então, cuidado. Toda relação tem que ter um equilíbrio entre o dar e receber. Marta, naquele momento, ela sentiu que ela estava dando demais. E Maria, de menos. Então, cuidado com esse pensamento de servir, 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 servir. E julgar. Cuidado. Segundo lugar, por quê? Porque esse comportamento de servir, de julgar, ele acaba atrapalhando. Ele acaba trazendo constrangimento para o outro. Imagina a cena. Marta, Maria e Jesus. Vamos fazer de conta que só tinha lá os três. Jesus falando maravilhas. Maria assentada, ouvindo o que Jesus tinha para dizer, recebendo. E Marta ali, julgando Maria. Ah, olha lá, lá. Ela ela atrapalha a ministração. Ela atrapalha a fala do próprio Deus, que é Jesus Cristo. E ainda dá uma ordem para ele. Senhor, você não está incomodado? Fala para ela vir me ajudar. A gente muitas vezes, com nosso autoritarismo, o nosso anseio, o nosso impulso, nossa impulsividade, principalmente nós mulheres, nós meninas, nós somos muitas vezes impetuosas, nós somos intempestivas, não seguramos as nossas emoções e acabamos agindo ali no repente. Então Marta entra no meio da conversa e fala, opa, peraí, o que o senhor está fazendo? Por que o senhor fica aí com ela e não manda ela vir me ajudar? Então, como assim? Fica aí você falando e manda ela vir me ajudar. Ela trouxe, no mínimo, um constrangimento. Concorda comigo? Ela gerou um constrangimento ali. Então, quantos constrangimentos eu e você geramos por dia? Vamos pensar? Porque a gente atrapalha. A gente atrapalha, inclusive, o outro a receber a bênção. A gente age tecnicamente. E isso não é bom. Isso não é bom. A terceira coisa que a gente pode aprender com a Marta é a dificuldade que ela tinha em receber. E essa dificuldade nós temos deparado muito com ela, principalmente agora em épocas de pandemia. Eu conheço um caso, uma história de uma amiga, que o pai dela, ela me ligou e falou, Claudenice, meu pai não deixa colocar fralda, meu pai não deixa cuidar dele. Meu pai, e ela é médica também. Eu falei, olha, quem está cuidando do seu pai? Ah, porque a equipe, Eu falei, quem está cuidando do seu pai? Fulano e fulano. Eu falei, amém. Então, permita-se ficar na condição de filha. Permita-se a ficar quieta. Deixa seu pai ser cuidado. Para ele está sendo difícil demais. Nós temos dificuldade em receber cuidado. Imagina esse homem, com 90 anos, vendo as moças colocar fralda nele. Vendo os rapazes colocar fralda nele. Gente, isso é constrangedor, misericórdia. Ser cuidado é muito mais difícil do que cuidar. Ser cuidado é muito mais difícil, porque a gente tem que se permitir, tem que ter uma entrega. A palavra de Deus fala que Maria estava sentada aos pés de Jesus. Muitas vezes você vai ter que sentar e deixar as coisas acontecer. Jesus, agora eu já posso entrar aqui? Acho que sim, né? Por isso que eu escolhi essa mensagem, essa imagem dessa personagem. Esgotamento, para falar em esgotamento emocional. A Mulher Maravilha. Por quê? Porque é assim. Sandro, help. Porque é assim que nós nos sentimos, muitas vezes. Bom, não quer passar. Tá, mas não está indo. Não vai. Porque é assim que nós nos sentimos. E essa imagem de Mulher Maravilha, ela mexe muito conosco. Com nós, mulheres. Por quê? Porque mostra a força do feminino. E, de fato, nós somos fortes. Quem aqui duvida da força de uma mãe para salvar um filho?
Não é assim? Nós somos, de fato, fortes. E é por isso que a gente se identifica tanto com essa personagem. Porque ela nos traz o quê? Passa uma ideia de força. Ela passa uma ideia de ação. Ela passa uma ideia de superpoder, de infalível. Infalível. Então, nós entramos neste movimento. Nós saímos lá dos contos de fada, onde a princesinha esperava o príncipe para vir salvá-la, e entramos nessa personagem, que é a Mulher Maravilha, que é aquela mulher empoderada que dá conta de tudo. E essa outra imagem que eu trago aqui, ó, eu me identifico muito com ela, porque é assim que a gente amanhece. Toma um banho, se organiza, olha lá, pegando a roupinha de quê? Mulher Maravilha, para ir para a vida. E essa Mulher Maravilha real, ou seja, eu, ou seja, você. Olha quantas tarefas nós temos. Diretora de casa, nós gerenciamos a nossa casa, nós cuidamos, essa mulher é chefe, ela é motorista, ela está lá na manutenção do lar, ela é nutricionista, porque ela tem que cuidar da alimentação dos filhos, ela é estilista, porque ela decide o que o marido vai vestir. Ela é enfermeira porque ela tem que cuidar de tudo, ela organiza a casa, gerente logística, decoradora, cabeleireira, caçadora de fantasmas, porque os meninos têm medo de dormir sem a luz ligada, animadora, porque todo mundo está feliz, chega aqui cantando. E hoje eu vi a pastora Cássia aqui, faltou gente, a pastora Cássia pegou o microfone e foi cantar também. Eu falei, glória a Deus, olha, mulherão, viu, pastora? Arrasou. Então, é cantora, é arrumadora, contadora de história, chefe de controle de crises. Lasqueira. Glória. E nós somos tudo isso, de fato, todos os dias. Todos os dias. Eu vou até voltar na imagem aqui. Nós acordamos desse jeito. Olha a vestimenta, para poder fazer tudo isso. É muita coisa. Aí fazemos isso de salto alto, cheirosa, tá? Começou a aparecer os branquinhos do cabelo, lá na pinta também. Tá lá, a cabeleireira está lá num desses lugares aí também. Porque assim somos nós. Mas hoje nós estamos falando sobre os sintomas e as consequências disso. O que é? O esgotamento emocional. Eu dou conta de tudo. Lembra que eu dou conta de tudo? Eu tenho essa ideia que eu dou conta de tudo? Aqui. E quando eu chego aqui? Porque a Mulher Maravilha, ela está lá toda bonitona, passando roupa, cuidando de casa. Aqui entra o esgotamento. É causado pelo excesso de esforço. Exaustão. Dá para fazer tudo aquilo de salto alto, perfumado, escova no cabelo? Não, não dá. Não, não dá. Humanamente falando, não dá. Você pode até conseguir nos primeiros momentos, ou nos primeiros meses, ou nos primeiros anos. A estafa chega. E ela chega de uma forma avassaladora. Conflitos interpessoais do cotidiano. Sabe aquela demanda de casa? É como se o clã, a família, isso a gente fala muito em sistêmica familiar, é como se a família, isso de forma muito velada e não é consciente. A família, ela elege um membro, um indivíduo, para dar conta de tudo. Olha só, presta atenção nessas coisas que eu vou falar e você se identifica. Tem sempre aquela pessoa que resolve tudo no banco, que vai no médico, que arruma médico para todo mundo. É aquela pessoa que entende de tudo. É aquela pessoa que dá um jeitinho em tudo. Então, sempre quando eu estou com um problema, liga para fulano. Liga para fulano que fulano dá conta. E aí fulana, ela vai fazendo. Ela pega e, de fato, ela dá conta. Se na sua família não tem, se você não conseguiu identificar ninguém dentro da sua família com esse papel, é bem provável que essa pessoa seja você. Bem provável que essa pessoa seja você. Mulher
polvo, sabe? Com tentáculos. Não, pode deixar que eu faço. Pode deixar que eu faço. Não, isso aqui eu dou conta. Não, isso aqui eu faço também. E a gente acaba tendo uma sobrecarga de responsabilidade e estímulos e excessos, né, de estímulos cognitivos e emocionais. Por quê? Porque nós acabamos pegando uma carga que muitas vezes não é nossa. Nós pegamos uma carga que não é nossa. Ah, porque minha irmã está separando do marido, aquele cara é um canalha, nunca prestou, vagabundo, lá, 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 lá. Amanhã a irmã está lá, os beijos com o bendito. E você com a cara de tacho. E aí os conflitos. E aí você fica magoada. Você fica chateada. Por quê? Porque você quis resolver um problema que não era. Briga de marido e mulher. Briga de marido e mulher. Gente, é certo isso? Até certo ponto, sim. Muitas vezes, obviamente, falando de violência doméstica, muitas vezes a gente tem que interferir. Mas, voltando aqui, nesse sentido de esgotamento emocional, o problema do casal é do casal. Não compete a mim, que sou irmã. Não compete a mim, que sou prima. Não compete a mim, que sou amiga, resolver o problema. Aí a Leila chega para mim e fala: Claudenice, meu marido assim. Aí eu vou resolver o problema da Leila? O máximo que eu posso fazer é ouvi-la e acolher o que ela está trazendo. Eu não posso ir lá e agir por ela. Porque se eu saio do meu papel de amiga e entro nesse papel de cuidadora, de ajudadora, que eu vou resolver seu problema, eu vou estar vivendo o papel dela. Só que essa mulher, ela vai resolver a vida dela. A vida é de quem? E não? E aí daqui a pouco ela se organiza com o marido. Como é que eu fico na história? Mal. Sintomas e consequências desse acúmulo. Você vai acumulando. Isso não acontece do dia para a noite, tá? Como foi dito aqui, o esgotamento emocional, ele vem da exaustão. E olha só, dá-se muitos nomes. Tem uma síndrome que chama burnout. E até ano passado, essa síndrome, por nome burnout, ela tinha a característica, o meio do trabalho. O contexto do trabalhador. Então, assim, tinha muitos professores com burnout, porque a gente sabe que a vida do professor não é fácil, muitos empresários com burnout, muitos funcionários com burnout, sempre voltado ao excesso de trabalho. Hoje, essa síndrome de burnout, ela não está mais somente voltada para o trabalho. Inclusive, ela saiu de síndrome para transtorno. Ela evoluiu de síndrome para transtorno. O que é síndrome? Síndrome é um conjunto de sintomas. E transtorno são os prejuízos que esses sintomas vão causar. E aí a pessoa começa a ter consequências disso. Primeiro sintoma: agressividade, irritação, mudanças bruscas de humor. Vai dar patada na Leila quando ela vier para mim falando que o marido dela é a coisa mais fofinha do mundo, que ele deu flor para ela? Vai. Gente, estou usando a Leila, tá? De exemplo. A Leila é solteira, inclusive. E aí, o que acontece? Eu vou ficar com raiva. Aquilo vai me dar uma irritação e vai gerar conflitos para mim no meio do contexto onde eu vivo. Pode ser ele familiar, pode ser aqui dentro da igreja. De verdade. A gente tem que trabalhar para o Senhor, precisamos estar na obra, mas cuidado com o excesso. Você tem uma primeira casa. Primeiro você, segundo sua família. Então a gente tem que ter muito amor e muito cuidado para não ser aquela super mulher o tempo inteiro. Embora isso seja uma característica nossa. Sabendo de tudo isso, como lidar? Como que a gente lida com isso? A gente liga aquele botãozinho e deixa para lá? Não. Como foi dito aqui, é uma característica nossa.
de cuidar. Primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, Bíblia. Bíblia. Vai lá nos mandamentos. Amará teu Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, quanto a ti mesmo. Então, se você não gostar de você mesmo, se eu te perguntar agora quem é a pessoa mais importante na sua vida, você falar que é sua mãe, seu pai, seu marido, você está fadado a fracasso, está fadado a chegar nesse ponto de exaustão. Porque a primeira pessoa que precisa existir, que precisa ser prioridade na sua vida, é você mesmo. Qualquer dia desse, nós vamos estar aqui só falando sobre autocuidado, né, pastora Cássia? Como que a gente pode estar fazendo isso por nós? Então, assim, tenha você em primeiro lugar. Tenha você em primeiro lugar. Talvez você esteja exercendo uma função que não é sua. Sabe a louça? Ontem foi domingo. Aí você faz um jantar maravilhoso, em casa, com a família, assistiu o culto pela internet, e aí depois do culto foi jantar em casa. E aí, sua filha, seu filho ou seu esposo fala assim: mamãe, pode descansar que nós vamos arrumar a cozinha. Aí você pensa assim, arruma nada. Ou você responde, pode deixar que eu faço. Ou quando fizerem, você vai reclamar pra caramba. Vai reclamar. Mãe, deixa eu te ajudar? Não, pode deixar que eu faça. Muito melhor eu fazer. Não, olha aqui, essa vasilha está tão suja ainda. Marido, você não sabe fazer. Você não sabe trocar uma fralda. Não, pode deixar que eu faço. Pode deixar que eu faço. Você está dizendo inconscientemente para outra pessoa que ele é incapaz. E que você está passando uma ideia que você é insubstituível. Então, quando você fala, não pode deixar que eu faço, ou, como você fez mal feito. É isso, olha o prejuízo que você está causando. Olha quantos danos você está causando em você e no outro. Principalmente com os filhos. O marido você vai chamar de folgado. Depois você vai reclamar para suas amigas dele. Folgado, não faz nada. Não lava um copo lá em casa. Me ajuda em nada. Mas e você deixa? Quando ele vai lavar um copo, você reclama? Porque se reclamar, automaticamente você está falando para ele que ele não sabe fazer. E que você dá conta de tudo. Gente, é muito difícil delegar. É muito difícil, sabe por quê? Vou voltar a falar, principalmente para nós crentes, super poderosas. A Bíblia fala da mulher virtuosa. Mas você notou que no final existe um ponto de exclamação? É assim, mulher virtuosa. Vamos para a aula de português? Mulher virtuosa. O Juan não achou. Esse papel não é meu. E aí descreve o tanto de coisa que aquela mulher tem que fazer. Eita, lelê, levanta cedo, e planta, e colhe, e fia, e cuida de menino, cuida de marido. Mas começa fazendo uma pergunta. Quem a achará? Quem a achará? O Juan não achou, não. Seu marido achou? Você achou, amada? Coisa mais linda você. Está dando mau exemplo para as outras. Que a maioria não é assim, não. Tá? Nós somos falhas. E reconhecer que nós somos falhas é um meio de começar a lidar com isso. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Para de reclamar. Para de reclamar. Foi você que falou para eles não lavarem as vasilhas. Foi você que reclamou que a louça não ficou bem lavada. Se você mudasse o seu comportamento e falasse assim, nossa filho, ou nossa marido, que bom, eu vou poder terminar de assistir o culto. Ou eu vou ver mais uma pregação enquanto você lava as vasilhas. Obrigada, meu bem. Com as suas palavras aí.
Não precisa mudar do dia para a noite não, viu gente? É um processo. Mas o jeito da gente falar pode mudar. A nossa comunicação ela é extremamente falha. Então, para de reclamar. Porque se está desse jeito, foi uma situação que você mesma criou. Começa a assumir. Para ser Mulher Maravilha, tem que ser, no mínimo, mulher. E para ser Mulher Maravilha crente, tem que ter, pelo menos, coragem e atitude. Então, para de reclamar. Essa situação foi você que criou. Jacó. Como é que Jacó viveu? Situações que ele próprio criou. Sansão morreu do jeito que morreu. Situações que quem criou? Ele mesmo. Salvo Paulo e Silas, eu não lembro de ninguém que foi vítima assim. Rápido na memória não vem. Então a Bíblia está o tempo inteiro falando sobre isso. Traz personagens que são muito reais para nós hoje em dia. São muito reais. Então, olha só, para de reclamar. Para de reclamar. A situação, 99% das vezes, foi você mesma que criou. Segundo lugar, seja humilde e aceite as suas limitações. Eu sou especialista em avaliação psicológica. Quando eu fazia entrevista para empresas, seleção pessoal, e aí lá no questionário tinha uma pergunta assim, ó: qual a sua maior qualidade? A pessoa colocava lá, humilde. Quase que falava assim, ó, humilde. Gente, pelo amor de Deus, humildade tem a ver com rendição. Humildade é uma característica que vem de dentro e está muito ligada também à palavra aceitação. É difícil ser humilde, sabia? Eu só conheço uma pessoa humilde. E infelizmente ele não está mais fisicamente entre nós. Porque hoje ele vela por nós, ele zela por nós. Ele se chama Jesus Cristo. Esse foi humilde, ele nasceu assim. Ele morreu assim. E ele nos deixou todo um legado. Deixou para nós todo um, sabe, manual. Faça assim. Siga-me. Faça como eu. É por isso que a gente sempre fala aquela frasezinha. Antes de fazer alguma coisa, pergunta se Jesus faria. Então, assim, para mim, o maior exemplo de humildade e amor chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, seja humilde e aceite. Não, você não dá conta de tudo. Você não é uma super mulher com superpoderes. Vou voltar para a pandemia de novo. O que é que acontece? Temos várias categorias. Gente, não estou fazendo crítica, tá? E assim, cada um na sua profissão, cada um com seu entendimento, mas não fazendo crítica também, que é uma profissão louvável, que tem trabalhado demais. Eu ouvia muito críticas sobre médicos, que sempre se acharam semideuses. Semideuses. Policiais também. Porque tem um controle da vida e da morte. São duas profissões que adoecem muito, inclusive, tá? Isso aí, se vocês fizerem uma busca rápida aí na internet, vocês vão ver que as categorias que mais adoecem é o médico e policiais com alto índice de autoextermínio, inclusive. Mas por que eu estou citando os médicos? Porque é uma categoria que tem sido colocada à prova. Eles têm trabalhado muito. O pessoal da área de saúde tem trabalhado muito. Por que eu estou citando isso? Porque o lema dentro do hospital é: no meu plantão ninguém morre. No meu plantão ninguém morre. Meu plantão ninguém morre. Durou até 2019. Porque agora descobriu que no meu plantão, sim, as pessoas morrem. E morrem muito. E morre gente demais da conta.
e morre seu pai, morre sua mãe, você está aqui acudindo o telefone toca, ó, sua tia morreu, seu filho morreu, seu pai morreu, sua mãe morreu. Então, assim, eles têm lidado com a morte diariamente, uma perda de controle. Então, gente, nós temos uma falsa ideia que nós podemos controlar tudo. Não, nós somos filhas de quem controla. Nós somos filhas de quem tem o mar na palma da sua mão. Mas nós não conseguimos fazer nada sem Ele. Primeiro lugar, Ele. Então, é hora de virar a chave e falar, peraí, antes de ser mãe, antes de ser diretora, antes de ser coordenadora, antes de ser esposa, antes de ser qualquer coisa, eu sou primeiro filha. Filha. E filha quer dizer que tem alguém acima de mim. Pai, mãe, Deus sobre todos. Então eu sou nada a quarta aí. Por que eu tenho que dar conta de tudo? Por que eu tenho que estar no comando de tudo? Por que eu que faço? Por que eu que sou a superpoderosa? Não, eu creio em quem tudo pode. E se eu tiver fé, e se eu pedir, se eu me humilhar, e se Ele quiser, Ele vai fazer. Amém? Hora de virar a chave? Mulheres ou meninas superpoderosas? Puxa vida! Sangue do Cordeiro. Cadê as moças do louvor? Vamos cantar para a sala das criancinhas? Mulheres maravilha ou meninas maravilha? Mulheres. Nós somos todas aqui mulheres. Nós temos que tomar posse do nosso lugar. Nós estamos aqui falando de adoecimento físico e mental, psíquico e emocional. Faça hoje mesmo uma higiene mental. Uma higiene. Vai varrendo toda a ideia de controle. Vai varrendo toda a ideia de eu posso, eu faço, eu aconteço. Você pode sim, se Ele quiser. Limite-se. Isso não é feio. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Não poder com o mundo por um dia não te faz menos maravilhosa. Aqui a gente já muda de poderosa para maravilhosa. Nós somos assim, maravilhosas. Somos assim. E não superpoderosas. Nós podemos um dia falar, hoje eu não quero. Hoje eu estou farta. Hoje eu cansei. Lavar a vasilha e a louça todinha, eu sei que eu vou ter que lavar de novo. Mas quer saber? Eu vou dormir agora, as vasilhas vão continuar lá. Entendeu? Daqui a pouco eu lavo. Não precisa deixar criar bicho não, tá? Misericórdia. Mas assim, gente, pode deixar para fazer. Cuida um pouco de si. A vasilha pode esperar. Lembra de Marta? Quem estava recebendo ali? Maria. Que sejamos mais Maria e menos Marta. Nós vivemos numa sociedade acelerada, que nem a pandemia dá jeito, porque deu jeito no primeiro momento. Aí todo mundo se compadeceu, todo mundo nas janelas cantando, vai passar. Não passou. E nem vai, por tão cedo. Tá? E nem vai por tão cedo. Então, tira a ideia de que você não pode. Pode sim. Deixa a louça para depois. Vem ouvir falar de Jesus. Vir para cá, você que está aí assistindo a gente pela internet, vir para cá não é perda de tempo. É bênção. Eu sei que você está sendo abençoado aí onde você está. Mas aqui tem uma atmosfera diferente. Então venham para cá. Porque uma coisa é certa, ninguém dá conta sozinho. Ninguém dá conta sozinho. Se eu permanecer desse jeito aqui o tempo todo, todos os dias, aí eu já estou caindo em um adoecimento profundo. E eu vou precisar de ajuda. Por isso que ninguém anda só. Aqui no Manancial ninguém solta a mão de ninguém. Eleja agora alguém para estar com você.
Eleja agora alguém com que você possa compartilhar. Não precisa contar para ela o que está acontecendo, mas busque ajuda. Ela vai saber te orientar. Busca uma líder, uma pastora, uma amiga aqui dentro. Mas não fica só. Gente, mulher fica só? Não fica só. Vai no banheiro, vai 4. Aí na hora do sofrimento, você não posso porque eu vou expor. Gente, pedir ajuda. Lembra o tanto que ser humilde é difícil? Ser humilde é demonstrar sua fraqueza. De falar, puxa vida, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Essa figura me representa. Você está lá na luta. Tem dia que eu falo, ó, sábado e domingo mesmo eu fiquei, ó, vim para a igreja até, nem fiz escova no cabelo, nada, só passei um batomzinho, falei, vou ouvir a palavra hoje, bem relax. O que acontece? Na hora que cheguei aqui, a pastora Cássia me chamou para gravar um vídeo. Eu falei, Resca. Cabelo desse tamanho. Eu falei, vou. Porque para servir, a gente tem que estar sempre de pé. E eu não estou falando aqui que é menos Marta, zero Marta. Eu estou falando aqui que toda relação ela é baseada em reciprocidade. Você precisa ser Marta. E nós somos Marta, nós temos muito de Marta. E a seara é grande, é gigantesca. Quando a pastora Cássia fala lá do setor Buena Vista, vocês não têm ideia do que é aquilo. A pastora Cássia falando aqui, nós fomos até deselegantes, né? Nós ficamos sorrindo, porque lembramos de uma situação. Cheguei lá no Buena Vista para falar de violência doméstica. Para começar a mudar mesmo, sabe, a consciência daquelas mulheres, buscar, sabe, para elas estar buscando ajuda, buscando entendimento, conhecimento. E aí nós paramos na porta, do lado tem um boteco. Gente, nós vamos cedo para lá, né, Leila? 8 horas da manhã nós estávamos lá. E aí um homem sem camisa, bebendo cerveja, todo cheio de curativo. Tudo que é lado. Aí Leila olhou, nós corremos, entramos lá para dentro, né? Porque a gente fica com medo mesmo, gente. O medo é real. Né? Existe um perigo ali. E aí nós entramos lá para dentro, começamos a falar em violência doméstica, adivinha? Adivinhou, né? Uma daquelas mulheres tinha feito aquele serviço lá fora. Fácil não é, sério. Pastora Cássia falando aqui, eu e a Leila lembramos disso e caímos na risada. Porque é difícil, sabia? Mas nós precisamos estar de pé também para servir. Aí você fala, Claudenice, não posso. Não posso porque até agora, tudo que você falou aí, eu me identifico só com o primeiro lá. Esgotamento. Eu esgotei. Pois é, então reúna força, da onde você não tem. Então agora chegou a hora de você virar a chave no sentido de ser crente de verdade. Põe o pé. Levanta da cama. Põe o pé. O nome disso é fé. E ele põe o... Quem põe o chão? Então se eu estou sofrendo, eu tenho que agir primeiro pela fé. Eu ponho primeiro o pé, crendo que quem vai pôr o chão? Ele. Então põe o pé. Põe o pé e saia do seu lugar. Com a sua dor, com o seu sofrimento, com sua falta de desejo, porque não é todo dia, gente, que a gente acorda e vai lá no armário vestir de super heroína. Não é todo dia. Mas nós precisamos estar no movimento. E você mesmo ferida, Deus vai te usar. Deus vai te usar para tratar outras mulheres, para se curar. E curar outras mulheres, porque é uma ciranda, uma mulher cura outra, e nós vamos fazendo disso uma ciranda, e é uma corrente do bem, uma corrente ajudadora, é uma pela outra, por isso que a corrente ela é assim. Então venha com a sua dor mesmo, é doendo mesmo, busque ajuda, aqui você vai receber uma orientação. Eu estou citando a Catedral da Família, porque eu congrego aqui é meu lugar, aqui tem ajuda, para o que você quiser. De verdade. Conversa com alguém. Conversa com alguém. Busque ajuda. Manancial feminino é isso. Aqui é fonte, não é gota. É fonte, não é gota. Fonte é um manancial. Um manancial. Um fato. A gente tem que pensar antes de
agir. Precisamos. A gente fala assim e a gente precisa falar. Mulher tem um bocão, né? Então, lembra, por que Deus te fez com 2 ouvidos e uma boca? Olha, eu acredito que é para ouvir mais e falar menos. Imagina nós com 2 bocas. Sangue do Cordeiro. O estrago ia ser gigantesco. Então, falar menos. Controlar. E aí a gente vai falar de domínio próprio. Os frutos. Começa com amor e termina em domínio próprio. Por quê? Porque é só o controle. Você precisa controlar. Pode entrar. Tem essa ideia de, quando o último dos frutos, domínio próprio, traz essa ideia de fechamento. Porque você precisa ter o controle. Controla suas emoções. Está falando assim, é hora de falar assim. A Bíblia fala que há tempo de falar e há tempo de... Não tem ninguém aqui com menos de 18 anos que eu já dei uma sapiada aí. Em menos de 18 anos, já chegou seu tempo de calar alguma vez? Só respira. Porque a gente fala demais, a gente fala o tempo inteiro. Saiba administrar o seu tempo. Saiba administrar o seu tempo. Para que você possa ter mais rendimentos. Não adianta você passar o dia inteiro fazendo uma coisa só. Tem pessoas com toque, por exemplo, toque de limpeza, e eu conheci uma pessoa assim, ela gastava um pacote de Bombril por dia. Ela areava as panelas de alumínio e colocava debaixo d'água. Se segurasse uma gota de água, ela voltava a lavar. O nome disso é toque, transtorno obsessivo compulsivo. Perda de tempo. Doença. Então, começa a administrar seu tempo. Começa a administrar seu tempo. E mais que tudo, e é isso que essa imagem mostra, reserve um tempo para desfrutar da vida. Se você pode reclamar do seu marido, é porque você tem um marido. Se você pode reclamar, fazer queixa dos seus filhos, é porque você tem um. Se você pode reclamar dessa galera todinha aí, é porque Deus te deu uma família. Então agradeça, seja grata. Seja grata pelo seu filho, que não deu descarga no banheiro. Seja grata pelo seu marido, que nem lembrou do dia dos namorados. Pega o cartão de crédito, compra seu próprio presente, manda a nota para ele. Fala, bem, ó, você não lembrou, mas eu sei que Deus, né, tá aqui meu presente, obrigada, amei. Ano que vem o comportamento dele com certeza vai ser diferente. Permita-se não dar conta. Muitas vezes a gente tem que tirar essa roupa, que a gente se apega nela, viu? A gente se apega. Ser uma mulher que dá conta de tudo é bom para todo mundo, exceto para nós mesmos. Ter na família com quem você pode sempre contar, ter alguém que resolve tudo é uma maravilha. Ser essa pessoa é diferente. Porque gera em mim aqui um vazio. É como se eu só dou e não recebo. Porque eu crio em mim uma falsa ideia de reconhecimento. E aí o vazio, ó, desse tamanho. Não faça isso com você. Permita-se. Tira. Quantas feridas? Quantas feridas? Só respira. E responde dentro de você o quanto você tem sido má consigo mesma. O quanto você tem sido injusta consigo mesma. Alguns dias você vai estar, tcharam! Outros dias você vai estar,
assim com vocês? Porque é assim comigo. É assim com a senhora, pastora Cássia? É assim com a senhora, pastora Maria José? É assim com a gente. É assim com a gente, é com todas nós. E entender que está tudo bem é maravilhoso. Abra comigo sua Bíblia em Timóteo 1:7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você é sim poderosa, você tem sim um superpoder. Você não é covarde, você luta. E são lutas diárias, tá? Gente, quem é dona de casa, misericórdia, o serviço não acaba. Sangue do Cordeiro. Na hora que você limpa o último móvel, o primeiro já precisa limpar de novo. É por isso que tem muita gente que adoece. Adoece, toque, transtorno aí, obsessivo compulsivo por limpeza, porque na hora que você termina de limpar um, o outro já precisa. Eu vi a notícia que uma mãe deu à luz, não sei se indiana, porque lá na Índia é cheio desses trem, né? Assim, acontece muito. É uma mãe que deu à luz, estava esperando 6 filhos e recebeu 9. Eu imagino a cara do médico, né? Tirando, arrancando o menino lá de dentro, arrancando o menino lá de dentro. E depois eu pensei nessa mãe. Gente, é assim, mama, coloca lá. Mama esse, coloca lá. Quando acabar, tem que começar de novo. Então ela mama. Mac teta feliz, né? Que tem que estar com um sorrisão. Porque todo mundo vai chegar para ela e falar, que lindo, você tem 9 filhos. Pergunta para ela se é bom. Vai lá sacudir um menino. Não é fácil. Mas o que Deus fala para nós? Não fugir da luta. Deus não nos deu o espírito covarde. E é por isso que nós, mulheres, somos tão fortes, tão valentes. Somos fortes e valentes. Graças a Deus. Nós temos poder. A palavra de Deus está falando aqui, ó. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor. E o mais importante, gente, olha só a última palavra do versículo. Moderação. Equilíbrio. Moderação. Equilíbrio entre o dar e o receber. Se você está fazendo demais, não queira ser a salvadora da pátria, porque o dia que você quiser ser salva, não vai ter ninguém para te salvar. Ou então você começa a dar tanto, se sente vazia, por quê? Porque você quer receber no mesmo patamar que você deu, as pessoas são diferentes de você, acorda. Moderação, não sou eu que estou falando não, é o próprio Deus. Equilíbrio. Nós somos mulheres maravilha e não poderosas. O poder ele é transitório, ele passa. E não, você não é insubstituível. E o Covid está bem aí para te lembrar. Desculpa. Tenha fé. No final, essa é a sua maior arma. É rompendo em fé. Porque é rompendo em fé mesmo. Com ousadia, a gente vai viver e vai vencer. Vamos viver o sobrenatural. É somente pela fé. É somente pela fé. Então creia. Creia que você dá conta de boa parte das coisas. Mas também acredite que quando você não der conta, é Ele quem vai fazer. Não é você. Não sou eu. Não é a oração da pastora Cássia que vai te salvar. Não é uma pessoa aqui falando seu tipo sanguíneo. É você. Se você não entrar na roda, na ciranda de autoajuda, de autoconhecimento, de conexão com o Pai, de exercer a sua fé, você não vai sair de onde você está. Tem de bom ânimo. Aceita que você não dá conta de tudo. Entrega. Rompa em fé. É com ousadia. Posso ouvir um amém? Amém? Então vamos mais uma vez louvar o Senhor. Vamos ficar de pé.